Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. A Bíblia diz, que o Deus desta era perversa, tem enganado a muitos, tem cegado o entendimento. Paulo, ele diz, temo que assim como a serpente enganou Eva, seduziu, venha vos seduzir, com que a sua mente afaste da pura, sincera e devoção a Cristo. Em João 3,14 diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Moisés, quando aquele povo em desobediência, e que reconhece que pecou contra Deus e também pecou contra ele, porque através dele foi entregue a lei. E várias passagens da Bíblia, o próprio Faraó declarou, pequei contra o Deus, o Senhor dos céus. Davi diz, pequei somente contra ti, fiz o que diante dos teus olhos é mal. Ali Deus ordena que Moisés levante uma serpente de bronze, e aquele povo que era picado por aquelas serpentes ardentes, a Bíblia diz que quando o povo fosse picado, olhasse para ela, que ficava curado e permanecia vivo. A astúcia da serpente, Deus disse ali àquele povo, que a serpente alegou com Eva, certamente não morrerás se comeres, mas a morte que Deus estava falando, como Ele não fala sempre, nos adverte para vigiar com a incredulidade, não é essa morte da carne, e sim a espiritual, que leva a alma para o inferno. E já aqueles que através do Filho, aqueles que não fazem como Esaú, que vendeu como filho mais velho, vendeu a sua primogenitura. Todo aquele que não nega a sua fé em Cristo Jesus, todo aquele que persevera, porque a fé é do princípio ao fim. A condição é que nós estejamos nele e ele em nós. Aquele povo se entregou o culto a outros deuses. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: vigiai para que ninguém se excrua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos, que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano. Então nós temos que ficar vigilantes, porque o ministério da iniquidade, ele vive no meio de nós. Assim como aquele povo ali era curado ao olhar aquela serpente, a Bíblia diz que se nós não ficarmos vigilantes, os sinais que ela faria enganaria até mesmo os escolhidos. Por isso que nós temos que ter o discernimento entre o bem e o mal. Porque a própria lei de Moisés, que Jesus diz que condena, diz em Deuteronômio 29:19, uma pessoa cujo coração afastou do Senhor para seguir ou cultuar outros deuses, ouvir as palavras desse pacto e sob o juramento invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, agora estou seguro, haverei de ter paz, andando conforme o bom parecer do meu coração,
trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca, né? Porque abandonou a fé, né? E acha que se torna uma bênção, né? Abençoando a si mesmo, usando a lei, né? Mas na verdade aquele que transgrediu, aquele que pecou contra o irmão, né? Cristo Jesus, a blasfêmia do Espírito Santo, né? Não tem perdão. Todo aquele que declara que está debaixo da lei está adorando outro Deus, né? Está adorando a serpente, né? Jesus nos ensina a respeito do perdão. José, quando seus irmãos ali chegam com uma mentira, que quando seu pai Jacó pediu que lhes perdoasse, né, das ofensas que eles fizeram, embora seu pai não pediu nada, mas eles estavam com medo de José. José mesmo disse: por acaso estou no lugar de Deus para vos perdoar, né? Assim como Jesus morreu por nós ali naquela cruz e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Todo aquele que tem Cristo, né, Jesus, em seu coração, ele já perdoou as ofensas, né, dos nossos devedores. Porque se nós não perdoamos, nós não temos Ele. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aquele que tem Cristo em seu coração, ele libera o perdão a toda hora, né? A mágoa venenosa que tem que preocupar, né, do coração é justamente essa, né? Porque nós temos que amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Quando Jesus nos ensina da oferta da viúva pobre, né, que ofertou muito, juntando todas as ofertas daqueles que tinham muitas posses, Jesus nos ensina, né, é melhor a obediência do que a oferta, né? Porque Jesus, quando disse: quando ofertares e tiver algo contra o seu irmão, né, largue a oferta e conserte com seu irmão, ele está dizendo, né, não, neste caso não do seu próximo, ele está dizendo o irmão Cristo Jesus, né? Se tiveres em desavença contra ele, né, porque todo aquele que cai da graça e volta para a lei está adorando outros deuses, está adorando a serpente, aquela que diz: certamente não morrerás, né? Porque Jesus, ele morreu ali naquela cruz e levou todas as nossas dívidas, todas as nossas enfermidades, né? Quer seja terra seca ou quer terra molhada, tem que conhecer, né, que é o dom gratuito de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, se transgride, se cai da graça e invoca a bênção sobre si mesmo, entendimento de próprios olhos, e acha que está sendo abençoado, é onde Jesus está nos falando, né? Muitos estão com doutrina de demônios, estão sendo enganados pela serpente. Não tem zelo pela sua alma e ainda está enganando a muitos, né? Então, o que Jesus está nos dizendo hoje: vigiai para que ninguém, com palavras destituídas de sabedoria, né, vos exclua da graça, né? Porque aquele que transgrediu da graça, caiu, voltou para a lei, está adorando, né, a lei do pecado, está adorando a serpente que Moisés levantou no alto deserto. Agora, aquele que reconhece, né, que Cristo Jesus adentrou no alto dos céus, foi levantado, Filho do Homem. Por que que Jesus venceu, né, a morte? Aquele que fica acusando certamente não morrerás,
pela submissão do coração, não falou de si mesmo, falou do Pai. Assim, todo aquele que o segue em espírito e em verdade não fala de si mesmo, ele fala de Cristo Jesus, que é a mesma coisa de falar do Pai. A doutrina da qual eu vos falo não é minha, é daquele que me chamou e me capacitou para a boa obra. Mas muitos estão sendo enganados pela cegueira, pela serpente astuta que afastou, pela incredulidade que afastou a verdadeira devoção a Cristo Jesus. E em mais um dia que a gente continue na fé perseverante, porque Ele está às portas, Ele é o juiz. Como ele diz, conserte com seu irmão, porque quando estiver rindo ao caminho do tribunal, ele vos entregue ao carcereiro, porque ele tem a chave da morte e do inferno. Amém, amados? Um final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.